Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas 19, a partir do verso de número 11. Nós vamos meditar nesta noite com o tema Homens Compromissados com o Reino de Deus. Eu me assustei com o pastor Wendel lembrar aqui que nos últimos dias homens mesmo, homens crentes, homens de valor seriam mais raros do que hoje ouvir. E a palavra está se cumprindo, está difícil mesmo. Homens compromissados com o Reino de Deus. Por gentileza, deixa a sua Bíblia aberta, já nós vamos fazer essa leitura. Primeiro quero convidar você mais uma vez para nós orarmos, para nós falarmos com o Senhor, para pedir que Ele nos abençoe, para que Ele fale ao nosso coração nesta noite. Queridos, a parábola que nós vamos ler, a parábola das minas, tem elementos diferentes, tem valores diferentes e tem ensinos diferentes para personagens diferentes, embora às vezes elas sejam confundidas. Algumas diferenças entre essas duas parábolas: por exemplo, a parábola dos talentos, ela vai contar a história de uma entrega de certas somas diferentes de dinheiro a alguns indivíduos, e vai mostrar o que eles fazem com esses recursos que lhes foram confiados, sem mencionar que ao redor e no entorno poderia ter gente rebelde, gente que não queria sujeitar-se à vontade do seu Senhor. Mas nessa parábola não, nessa parábola vai mencionar que tinha gente que não queria sujeitar-se à vontade do Senhor, tinha gente rebelde. Na parábola dos talentos, o personagem principal é o chefe de uma família, um homem de posses. Aqui na parábola das minas é um nobre, um homem de nobre nascimento, um homem da família real, um homem que tem direito de reinar, que encontra a oposição dos seus súditos. Na parábola dos talentos, os valores são distribuídos em várias proporções: 5, 2 e 1. E aqui não. Aqui o Senhor chama 10 homens e dá a cada um uma mina, um determinado valor, que é o mesmo tempo. Na parábola dos talentos, o servo preguiçoso perde o seu prestígio, é expulso de casa. E aqui, na parábola das minas, há um castigo que é aplicado de maneira impositiva e direta para a destruição do servo que não negociou adequadamente. A palavra do Senhor nos diz assim: ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecia que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? Então, na minha vinda, eu receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai a mina e dai-a ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todo que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a estes meus inimigos, que
que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Provavelmente você já deve ter notado que essa parábola foi contada logo depois da conversão de Zaqueu. A conversão de Zaqueu vai aparecer dos versos 1 ao verso 10 deste capítulo. Logo depois que Zaqueu é convertido, que as pessoas começam a murmurar contra Jesus, ele conta essa parábola. Muitos que estavam ali perto de Jesus ouvindo essa história haviam ficado indignados contra o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus se hospedara na casa do pior tipo de pária que havia em Israel. E mais ainda, não apenas um publicano, mas o chefe dos publicanos, o maioral dos publicanos. Eles se indignaram e murmuraram contra o Senhor Jesus por isso. Ao mesmo tempo, alguns fatos que não estão no texto bíblico, mas que nós precisamos saber para entendermos o que Jesus está falando e por que Jesus contou essa história. Na região em que Jesus estava, pouco tempo antes, um homem chamado Arquelau, descendente de Herodes, havia sido chamado para ir a Roma, para tomar posse, para reinar sobre aquela região. E os moradores da região, sabendo que a família de Herodes era uma família de gente muito má, e Arquelau era conhecido por ser um homem cruel, eles enviaram embaixadores. Arquelau foi para Roma e uma comitiva foi logo depois de Arquelau para Roma também, para pedir ao imperador que não constituísse Arquelau como rei sobre aquela região. Mas não deu certo. Arquelau chegou, tomou posse, construiu um suntuoso palácio que dominava a vista naquela região, no qual ainda existem ruínas hoje em dia. E aqueles nobres rebeldes, aquelas pessoas rebeldes que se revoltaram contra Arquelau, tiveram que prestar contas da sua atitude de rebelião contra o seu Senhor. E a atitude não foi outra, a cobrança não foi outra senão a execução pública. Jesus já havia abordado em seu ensino uma diferença de comportamento entre os fariseus e os publicanos, antes ainda da conversão de Zaqueu. Jesus disse que os fariseus chegavam diante do Senhor, chegavam na casa do Senhor, chegavam no templo, confiados no que eles eram, no que eles faziam, sem saberem que o Senhor olhava para eles como um bando de gente com zelo, mas sem entendimento das coisas de Deus. Já o publicano chegava no templo e não ousava levantar os seus olhos e clamar ao Senhor, suplicando por misericórdia, e foi justamente isto que Zaqueu encontrou diante do Senhor Jesus. Misericórdia, e foi feito Filho de Deus. Naquele dia, no dia que Jesus conta essa parábola aqui, a parábola aponta para Jesus como aquele dobre, e aponta para o que aconteceria pouco tempo depois. O Senhor Jesus iria tomar posse do seu reino e se ausentaria por um tempo. Enquanto ele estivesse ausente, haveria algumas pessoas que se rebelariam contra o seu senhorio. Nós conhecemos uma multidão de rebeldes. Mas haveria também alguns a quem o Senhor confiaria uma mina, uma determinada quantia, uma quantia ocultosa, uma quantia suficiente para que eles produzissem, e produzissem de maneira abundante. E o Senhor, ao contar a parábola, que nós já lemos a parábola, ele vai dizer que um chegou e depois de um tempo, quando ele voltou, tinha produzido bem. Havia recebido uma mina, estava devolvendo 10, isso é lucro de 1000%, queridos. Não é 100%, é 1000%. Havia o segundo, que também recebeu uma mina, e talvez depois de ver a lucratividade, depois de ver o resultado do primeiro, talvez tenha ficado um pouco acanhado, porque ele não conseguiu produzir 1000. Mas veja, produziu 500. Que negócio extraordinário. Se alguém aqui quiser fazer negócio comigo, eu dou tudo que eu tenho para receber daqui a um ano, 500%, não é nenhum problema. Mas havia um terceiro. Alguém se habilita? Não? Imaginei. Mas havia um terceiro. 7 nem são mencionados. Talvez sejam aqueles que trabalham no dia a dia, que produzem o suficiente, atendem às necessidades do seu Senhor, que não se destacam. Mas havia um terceiro.
E esse terceiro chega diante dele e diz assim: Senhor, eu não produzi nada. O problema não é que ele não produziu nada, o Senhor não quis produzir nada. Eu peguei a mina que o Senhor me deu, embrulhei em um lenço, escondi em um lugar na minha casa e não produzi nada. A gente vai falar sobre ele daqui a pouco, tá? Ele vai falar sobre esses três daqui a pouco. Eu quero destacar aqui algumas verdades que estão presentes no texto. O verso 12 diz assim: então um certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. A primeira verdade presente no texto é que todos os recursos pertencem ao Senhor. Você é servo, você é mordomo, todos os recursos pertencem ao Senhor. Esse é o primeiro princípio. Há um investimento sendo feito e colocado nas mãos de quem não tem absolutamente nada. Os servos, e a palavra para servos aqui, doulos, significam pessoas que pertenciam inteiramente a uma outra pessoa. Isso implica que as suas vidas, que as suas vontades, que as suas ações deveriam estar sempre, totalmente, inteiramente sujeitas à vontade de alguém que lhes era superior. Algo parecido com soldados que devem apenas fazer a vontade dos seus comandantes para não serem punidos. E Jesus se apresenta aqui como este Senhor absoluto, como este dono de escravos. Mesmo sendo de nobre nascimento, Jesus precisava se ausentar por um tempo para ser investido na regência do seu reino. Esse tempo de ausência se iniciaria com a sua ascensão e terminará com o seu retorno, porque ele vai voltar, ele prometeu que vai voltar, independente da forma que os teólogos definam como ou quando vai ser a forma da volta de Jesus. Ele vai voltar. E mais ainda, eu creio que ele já reina, embora ainda não tenha instaurado o seu reino na sua plenitude sobre nós, porque Jesus é rei. Enquanto o Senhor não retorna para reinar de maneira plena, visível e gloriosa, ele confia aos seus servos uma missão. E há servos muito diligentes, há servos diligentes, mas há servos maus e negligentes. E é crucial destacar que nessa parábola o Senhor está tratando de seus servos, de pessoas que lhe devem obediência, de pessoas que um dia o confessaram como seu Senhor e seu Salvador. Aleluia. Inicialmente aqui nós não temos qualquer indicação de quem é o servo de confiança ou negligente. Na outra parábola, o Senhor distribui a cada um segundo a sua capacidade. Nessa não há nenhuma indicação de quem era melhor ou pior. O Senhor vai manifestando aqui a sua graça a todos os seus servos de maneira indistinta, dando a cada um deles o necessário para que eles produzam. E é somente pelos frutos que eles apresentarão posteriormente que cada um vai ser conhecido. Amém. Dizendo de outra maneira, queridos, não há ninguém que não tenha recebido algo do Senhor e do qual não tenha que se apresentar um dia para prestar contas. Você que está aqui nessa noite, você recebeu sim algo do Senhor, você recebeu a sua vida e o seu talento, e você vai ter que prestar contas um dia. Quer você queira ou não, você vai ter que prestar contas. Eu vou ter que prestar contas. Todos nós teremos que prestar contas. E é um detalhe interessante. Nós não podemos esquecer que o Senhor tem o direito de pedir contas de tudo. Sabe por quê? Porque tudo é dele. Tudo existe por meio dele. E tudo existe para ele. E nós somos servos. Servos não são donos de si mesmos. Servos não são donos de nada que está sob sua responsabilidade. Servos são apenas mordomos como José. Aí talvez você diga, mas pastor, José era o segundo, se era servo de Faraó. E Faraó podia cortar a cabeça dele a hora que bem entendesse, porque ele era só servo. Era o segundo sobre todo o Egito. Mas era só servo.
E é bem assim que nós somos, só servos. Então a primeira verdade que eu quero que você guarde no seu coração é: todos os recursos que você tem, todos os recursos que você conseguir, todos eles pertencem ao Senhor. Segunda verdade: este Senhor lhe dá o tempo que você precisa para produzir. Verso 12 diz assim a palavra, 12 e 13: Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Quero chamar a atenção para isso. Ele foi, te dá o tempo para produzir, mas ele volta. Ele chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. É um tempo, há um tempo certo, determinado, eu não sei, você não sabe, mas há um tempo para você produzir. Nesse texto existem duas expressões que eu quero destacar, que demonstram que existe um intervalo preciso no qual os servos devem, conhecendo a vontade do seu Senhor, colocar esta vontade em prática até que ele volte. Expressão final do verso 13, o Senhor diz assim: negociai até que eu volte. Existem princípios que nós vamos destacar nesta pequena frase, simples frase. A primeira é que o verbo negociai é que está no imperativo. E a palavra no original, negociai, dá origem a palavras que nós usamos no nosso dia a dia. Por exemplo, dá origem à palavra pragmático, dá origem à palavra pragmatismo. E conhecendo a palavra original, nós chegamos a uma impressionante descoberta. Quando Jesus diz negociai, Ele está dizendo assim: olha, vocês como meus discípulos, vocês devem ser produtivos. Vocês devem trabalhar para produzirem frutos. Eu não quero servo que não produza frutos. Eu não chamei ninguém para o meu reino para ser improdutivo. O Senhor é pragmático. Obviamente nós não devemos aplicar esse princípio para ele. Vamos fazer só o que está dando certo. Vamos fazer isso porque está dando certo. Fazemos porque é bíblico. E é bíblico produzir frutos. Aleluia! Se não fosse o Senhor Jesus, não diria: não fosse vós quem me escolhesse a mim, mas eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos. Glória a Deus! Glória a Deus! O verbo aqui está no imperativo. Ou seja, não é uma questão de desejo, não é uma questão de alternativa, é uma ordem a ser cumprida. Isso está de acordo com o conceito de uma ordem dada por um senhor a um escravo. A vontade do Senhor é que os seus servos produzissem. Ele queria e ainda quer, porque o Senhor não muda, ele queria e ainda quer resultados. Uma outra coisa que este mesmo verbo nos diz é que esta exigência é de produtividade constante e perene. O verbo está num modo, na nossa língua a gente não tem modo, não tem esse modo verbal aqui, está no modo chamado aoristo. E o aoristo, sempre que é usado, indica o seguinte: olha, a ordem foi dada, você deve começar a produzir, você deve continuar a produzir, e você deve produzir sempre, você nunca pode parar de produzir. Não pode. E é isso que o Senhor está dizendo quando diz assim: negociai até que eu venha. Produtividade constante e perene. Outro princípio nessa pequena expressão é de que há um intervalo de tempo no qual o servo deve ser produtivo. Os frutos devem ser permanentes, mas o tempo de trabalho que você tem para produzir é limitado a um período determinado e conhecido única e exclusivamente pelo seu Senhor. E o detalhe, queridos, é o seguinte: você não sabe a hora que ele vai voltar. É verdade, glória a Deus. Ele mesmo disse que a sua volta será como um ladrão à noite. Ladrão não marca hora para visitar ninguém, porque se ele fizesse isso, a gente estava lá à espera. O ensino do Senhor é de que a sua produtividade é obrigatória, é permanente, dentro de um tempo que Ele deu.
E esse tempo é exíguo, não é ilimitado. Você não pode deixar para amanhã, para depois de amanhã. É agora que você tem que produzir. E há mais um princípio, é que esse tempo de oportunidade de serviço terá um fim com a volta do Senhor. Não é um tempo indefinido e interminável, como se talvez ele esquecesse de voltar. É um tempo certo, determinado, conhecido pelo Senhor, que o revelará no momento oportuno. E nós, como seus discípulos, nós não devemos descuidar disso. O verbo que indica a volta do Senhor Jesus, ele poderia ser traduzido assim: até que o Senhor se revele após ter se estabelecido no trono. Ou seja, até que ele tome toda a autoridade nas suas mãos e diga: agora acabou o tempo da oportunidade, é hora da prestação de contas. E não nos enganemos, o Senhor vai voltar em pleno exercício do seu poder. Ele não volta mais como cordeiro para ser humilhado, mas como leão para reinar sobre os céus. Colocando isso de forma bem prática: trabalhe, porque o tempo é limitado. Trabalhe para a glória do Senhor enquanto você tem tempo. Trabalhe e produza enquanto ainda é dia, porque chegará a noite em que você não poderá mais produzir. O Senhor vai voltar e vai cobrar de você o que você produziu ou deixou de produzir. Primeiro princípio: todos os recursos pertencem ao Senhor. Guarde isso. Segundo princípio: existe um tempo certo e limitado que Ele deixa para você produzir. Terceiro princípio: vai chegar a hora da auditoria. Vai chegar a hora da prestação de contas. Verso de número 15 diz: quando ele voltou. Agora nós já estamos tratando da volta como um fato consumado. E lembremos que naqueles dias Arquelau já havia voltado de Roma, já estava sentado no trono. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. De novo, a fim de saber que produtividade eles haviam tido. É bíblico isso. É um princípio bíblico recorrente. Encontramos isso na Escritura o tempo todo. O princípio da prestação de contas, que cada um de nós terá que fazer diante do Senhor de tudo e de todos. É inescapável. Nem eu, nem você, nem o mais poderoso dos homens, nem o mais esperto dos homens vai conseguir escapar da prestação de contas. E o Senhor diz de si mesmo que Ele é o Deus que se inclina dos céus para ver o que fazem os filhos dos homens. E na parábola que é contada pelo Senhor Jesus aqui, esse princípio está presente. Inicialmente, o homem nobre distribui recursos para seus servos, capacitando-os para produzirem. E é exatamente isso que Paulo diz aos crentes em Éfeso, quando diz que ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Não há ninguém, não há nenhum crente, não há nenhum cristão que seja realmente um crente no Senhor, que não tenha a capacitação do Senhor para o serviço cristão, seja ele qual for. O Senhor te chamou. E se o Senhor te chamou, Ele te designou para que você produza frutos. E Ele não vai cobrar de você o que Ele não deu. Ele te deu um talento, Ele te deu uma mina. E Ele vai cobrar o resultado disso. Quando os servos são chamados para a prestação de contas, e a prestação é baseada no princípio de que todos eles foram igualmente capacitados, não é mencionado aqui se um tinha mais cultura ou menos cultura. Não é mencionado se um tinha mais tino comercial e o outro menos. Não, é dito que cada um recebeu e que cada um deve prestar contas. Deles foi exigido que enquanto o Senhor estivesse ausente, eles trabalhassem. E trabalhassem na expectativa do retorno do seu Senhor. Era um período de prova que colocaria à luz o caráter de cada um deles. Porém, se tratar destes servos que hão de prestar contas, devemos mencionar que havia um grupo que, na ausência do Senhor, se rebelaria contra ele, que rejeitariam o seu reinado, que não queriam lhe dar honra, que o rejeitariam e receberiam no tempo oportuno a devida recompensa, a punição. Nós vamos pensar um pouquinho sobre esta auditoria. Primeiro, relatório de entradas. Toda auditoria começa com as entradas. Se eu estiver enganado, todos eles receberam uma mina, cara.
Todos eles receberam o mesmo capital para negociar. Provavelmente eles não tinham que se preocupar com a própria manutenção, porque eles receberiam da casa do seu Senhor. Ou cada um aqui presente recebe a mesma mensagem, semanas após semanas, convidando ao arrependimento, convidando à conversão para Deus, convidando à fé no Senhor Jesus Cristo e também exortando para que vivam uma vida que demonstre que foi alvo do lavar regenerador do Espírito Santo de Deus. Não há distinção de quantidade quando o Senhor entrega as minas, porque o Evangelho é um só e é o mesmo para todos. Não há distinção de quantidade porque o Espírito Santo é um só e é o mesmo para todos. Não pode haver distinção porque há um só Salvador, um só Senhor, um só Deus, uma só fé, um só batismo. O primeiro princípio dessa auditoria aqui é: temos um relatório de entradas sendo apresentado. Mas há um segundo. Toda auditoria pressupõe que você vai ver quais são os resultados. Isso é claríssimo também nas Escrituras. Por exemplo, o Senhor diz que nós somos escolhidos para produzir frutos, para apresentar resultados. Nós vemos isso ser ilustrado de maneira bem clara para os discípulos naquele episódio da figueira estéril. O Senhor olhou, viu a figueira toda cheia de folhas e foi até ela na expectativa de encontrar figos. Não tinha. O Senhor Jesus disse: nunca, jamais ninguém coma figo de ti. E eles vão embora, no outro dia cedo voltam. E o que encontram? Uma figueira ressequida, murcha, morta, porque deixou de ser sustentada pelo seu Senhor. Os servos que apresentam o resultado do seu trabalho podem ser classificados em duas categorias: produtivos e improdutivos. Independente da quantidade recebida, 2 servos apresentam uma produtividade fenomenal, 1000% e 500%. Um deles, porém, mais do que improdutivo, ele se negou a trabalhar, ele foi arrogante e desafiador. Talvez tenha agido assim na expectativa de que aquela embaixada de cidadãos fosse bem sucedida, que o Senhor não tomasse posse do reino, que o Senhor não voltasse, e aí então ele não teria que prestar contas. Então ele não apenas não trabalhou, como ele ainda se julgou no direito de julgar e condenar o caráter do seu Senhor. Tu és homem mau, tu colhes de onde não colocaste, eu tenho medo de ti, porque tu és homem rigoroso, tiras o que não puseste, ceifas o que não será. Ele começa a condenar o seu Senhor, dizendo: Senhor, a vida que o Senhor me deu, não tem obrigação nenhuma de fazer, de produzir, está aqui só para devolver. Servo mau, servo negligente, servo arrogante, servo insubmisso. Sabe o que acontece com ele? Servo sem recompensa, servo sem galardão. O que pegou uma mina e devolveu 10 reinaria sobre 10 cidades. O que devolveu 5 reinaria sobre 5 cidades. E ele devolveu uma, reinaria sobre nenhum, pelo contrário, seria lançado fora. Não teria nem mesmo o sustento que os de casa recebiam. Primeiro princípio é que todos os recursos pertencem ao Senhor. O segundo princípio: o Senhor dá um tempo para você produzir. Terceiro princípio: o Senhor vai chamar para a auditoria. E o quarto princípio que eu quero apresentar para vocês nessa noite é que o Senhor entrega a sua recompensa, o galardão aos que trabalharam. O texto nos diz assim: compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bom, servo bom. Porque fosse fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A esse disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Após identificados os servos produtivos e improdutivos, nós não sabemos sobre os outros 7. Nós somos apresentados aqui ao momento da retribuição. O pouco que foi recebido, mas com grande produtividade, é recompensado com grande confiança do seu Senhor na mesma proporção. É aquilo que o Senhor diz para os seus servos bons e fiéis: entra no reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Aleluia, Deus! Com o mesmo capital, o Evangelho que todos os homens cristãos têm em comum, o Evangelho que cada um de nós recebemos semanalmente.
com diferentes habilidades de negociação, ou seja, a vida moldada pelos princípios contidos no Evangelho, que não ficou escondido, com os dons que Deus nos deu. Nem todos serão pregadores, nem todos serão evangelistas, nem todos serão mestres, cada um colocando em prática o dom e o talento que Deus lhe deu. Nós vamos então encontrar os resultados que muitas vezes independem da nossa própria vontade. Paulo diz, por exemplo, aos Coríntios, capítulo 3, verso 6 da primeira carta: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Na mesma carta, Paulo traz a conclusão dizendo assim: nenhum trabalho na obra do Senhor é vão. Capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Fica claro que não há recompensa para quem não trabalha, não há galardão para quem não serve, não há colheita para quem não planta, e ainda há dura censura para aquele que não cumprir a sua responsabilidade. É isso que acontece com o servo preguiçoso e arrogante, que acha que tem direito de ficar na casa do Senhor, comendo da mesa do Senhor sem produzir. O que ele acha que tem direito vai lhe ser tirado, podendo ser possivelmente contado entre aqueles que, como Demas, amou o presente século, experimentaram a vida da igreja, as bênçãos da comunhão dos santos, no final voltaram para o mundo, porque nunca fizeram parte essencialmente da igreja. João vai dizer isso, João vai dizer que eles saem do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, teriam produzido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. São então lançados para fora da casa, onde só lhes restaria lamentar sua triste e irreparável sorte. Eu não pretendo me deter aqui analisando a situação daqueles cidadãos rebeldes. Eles são rebeldes. Rebelião é pior do que pecado e feitiçaria. E o destino do rebelde é claro e certo. No verso 27 ele diz: eles serão executados. A morte para os rebeldes. Mas vamos considerar o que acontece com os servos, com aqueles que estão dentro da casa do Senhor. Existem aqueles que só têm compromisso com si mesmos, que estão antenados com o mundo, que consideram que servir ao Senhor é penoso. Jó menciona que há alguns que dizem a Deus: retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos. E perguntam: que é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Tem gente que age assim. Que adianta servir a Deus? Porém, a recompensa do Senhor, conhecendo aqueles que são deles, pelos frutos que apresentam, é certa e abençoadora. Eu acredito que nenhum aqui gostaria de receber a mesma avaliação daquele homem que recebeu uma mina e devolveu uma mina. Nenhum de nós aqui deseja ser considerado como um servo mau, como um servo negligente, como um servo arrogante, pretensioso e insubmisso. Não pense que nós mencionamos Zaqueu lá no início apenas para contextualizar o ambiente e dizer por que a parábola foi contada. Ela foi contada para, entre outras coisas, explicar por que Zaqueu encontrou salvação e como ele era visto no reino. Zaqueu era o servo que obedeceu. Talvez até Zaqueu tivesse produzido menos frutos do que os outros servos. Talvez sua porcentagem fosse menos impressionante do que 500% ou 1000%, mas ele demonstra frutos. Ele demonstra frutos que foram recebidos como legítimos pelo Senhor Jesus. Por outro lado, nós temos os murmuradores, que não reconheciam o Senhor do Senhor Jesus, que duvidavam que ele fosse profeta porque se misturava com publicanos, porque se envolvia com pecadores, porque ele não se esquivava de estar na presença de outros tipos de pecadores, pessoas que os fariseus consideravam indignos, tanto social quanto religiosamente. É este o perfil
eu quero que seja encontrada nos homens cristãos, nas mulheres cristãs aqui presentes, que produzam frutos como Zaqueu produziu. Eu tenho certeza que é esse o perfil que o seu pastor quer que seja o seu, de pessoas que produzam frutos como Zaqueu produziu. Sabe por quê? Porque é esse o perfil que o Supremo Pastor quer ver em você, quer ver se manifestar em você para lhe te dar a recompensa no tempo devido. Você pode sim ser um servo consagrado, compromissado com o Senhor, contado como um dos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus que fazem a sua vontade, que são fiéis o tempo todo, independente do tempo da espera, independente das condições de trabalho, independente da rejeição dos seus contemporâneos, independente da zombaria dos servos negligentes e de quaisquer outros obstáculos que venham surgir. E eu sei, não é fácil ser obediente. Eu sei que não é fácil ser obediente a um Senhor ao qual nós vemos todos os dias. Imagina então ser obediente e fiel a um Senhor cuja volta parece demorar. Nós somos bastante tentados a sermos negligentes e relapsos com as nossas responsabilidades. Mas nós não devemos ser assim perante o Senhor. Nós devemos cumprir os nossos deveres e responsabilidades na firme esperança da recompensa eterna que Ele já nos deu. Ele diz na sua palavra: eu lhes dou a vida eterna. Aquela mina, aquele talento, aqueles talentos, eu lhes dou a vida eterna. Vocês jamais perecerão, ninguém vai arrebatar vocês das minhas mãos. A obra que Ele começou em você, para que você seja produtivo, é uma obra que Ele mesmo vai completar. Paulo escrevendo aos Filipenses diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Isto é, no devido tempo. Sua demora, se é que você acha que o Senhor está demorando, deve ser encarada por você, servo fiel, apenas como uma oportunidade para produzir ainda mais, para produzir ainda mais abundantemente, porque neste tempo o Senhor está testando a formação do caráter de Cristo em você. E talvez você esteja correndo de um lado para o outro, envolvido com muitas coisas. Talvez você esteja se tornando uma excelente profissional nas mais diversas áreas possíveis deste mundo. Mas eu preciso concluir dizendo o seguinte: nenhum tesouro deste mundo, nada que você alcance trabalhando dia e noite para juntar, é mais valioso do que o Senhor dará aos seus servos fiéis e compromissados. Portanto, queridos irmãos, sejamos servos fiéis e compromissados com o reino de Deus. Lembremos que o reino de Deus tem que ser a nossa mais absoluta prioridade, porque assim o nosso Senhor nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas são só um plus, são só algo a mais. As demais coisas, quando você tem o reino de Deus, as demais coisas menos importantes vos serão acrescentadas. Sejamos, portanto, servos compromissados com o reino do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Glória. Amém. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por tua infinita bondade. Te louvamos pelo amor que o Senhor tem demonstrado para conosco. Te louvamos pela capacitação que o Senhor nos dá para nós te servirmos, ó Deus querido. Te louvamos porque o Senhor quer que nós sejamos produtivos. O Senhor nos dá todas as ferramentas e tempo necessário para essa produtividade. E te pedimos, Senhor, que incline o nosso coração para que nós não sejamos como aquele servo, Senhor, mau, negligente, relapso e arrogante. Ajuda-nos a produzir, Senhor, do tanto que o Senhor quiser, mas para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor.